Tivemos o cuidado de escolher aquele slide, porque lá vocês viram que se pode efetivamente ajudar o próximo com alegria. Aquelas duas crianças, na contrariedade de um problema grave, ali estão brincando na água, ajudando-se mutuamente um ao outro. É isso que deve ser a ajuda ao próximo. Há muitos anos, no norte da Virgínia, nos Estados Unidos, numa tarde de tempo muito frio, ventoso e frio, a barba de um velho homem estava coberta de gelo e ele esperava alguém para ajudá-lo a atravessar o rio que tinha diante de si. A espera, longa, parecia não ter fim. O vento soprava, cortante, e já tornava o seu corpo dormente e enrijecido. De súbito, ele ouviu bater fraco, mas ritmado de cascos de cavalos sobre o chão congelado. Ansioso, tentava descortinar ao longe do que se tratava, quando viu vários cavaleiros aparecerem na curva do caminho. Deixou passar o primeiro, sem procurar chamar a sua atenção. Então veio outro, e ainda outro, e mais outro, até que finalmente, quando estava para passar o último cavaleiro, ao aproximar-se do lugar onde estava o idoso, parado já quase como uma estátua de gelo, depois de observá-lo rapidamente, o velho acenou-lhe, perguntando: "O senhor poderia levar este pobre velho para o outro lado do rio? Parece não haver uma passagem para eu conseguir passar a pé." O cavaleiro parou e respondeu-lhe: "É claro, pode montar." Vendo que o velhote não conseguia sequer levantar o corpo já semi-congelado do chão, desceu, apiou-se, ajudou-o a montar e não só atravessou o rio com ele, como o levou até ao seu destino, alguns quilómetros, bastantes quilómetros mais adiante. Quando se aproximavam de uma pequena mas aconchegante casinha, curioso, o cavaleiro perguntou: "Eu percebi que o senhor deixou passar vários dos meus companheiros. Deixou que todos eles passassem sem fazer sequer um único gesto para pedir ajuda na travessia. Então eu apareci e o senhor imediatamente me pediu para ajudá-lo. Eu gostaria de saber porquê. Já que a noite, estando tão fria, de inverno, o senhor pediu o favor ao último que passou, que era eu. E se eu me tivesse recusado? E se eu o tivesse deixado na beira do rio?" O velhote, com todos os cuidados, apiou-se do cavalo bem devagar. Olhou o cavaleiro bem nos olhos e respondeu-lhe: "Eu já vivi muito e acho que conheço as pessoas. Acho que conheço toda a gente já muito bem." Parou um instante e continuou: "Olhei nos olhos dos outros, todos aqueles que passaram, e vi que eles não se condoeram da minha situação. Seria inútil eu ter-lhes pedido ajuda. Mas, quando olhei nos seus olhos, ficaram claras a sua bondade e a sua compaixão. A vida ensinou-me a reconhecer os espíritos bondosos e dispostos a ajudar os outros na hora da necessidade." Estas palavras, ditas assim com esta sinceridade, tocaram profundamente o coração do cavaleiro. E este respondeu-lhe:
fico muito agradecido por tudo aquilo que o Senhor falou. Espero nunca ficar na minha vida tão ocupado com os meus próprios problemas que deixe de corresponder às necessidades dos outros com bondade e compaixão. Dizendo isto, o cavaleiro, que se chamava Thomas Jefferson, virou o cavalo e voltou para a Casa Branca. Thomas Jefferson viveu entre 1743 e 1826. Foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e o principal autor da Declaração da Independência daquele país em 1776. Foi um polimata. Também fiquei muito admirado com a palavra. Tive que ir à procura para saber o que era. Polimata é aquele que aprendeu muito. E destacou-se, entre outras coisas, como horticultor, líder político, arquiteto, arqueólogo, paleontólogo, músico, inventor e, sobretudo, fundador da Universidade da Virgínia. Então, meus irmãos, quando Deus coloca em nossa vida aqueles que precisam de ajuda, Deus, em verdade, está-nos concedendo uma grande oportunidade. Ajudar o próximo é a grande oportunidade de crescimento moral, de combatermos o egoísmo que ainda possa residir em nós. Egoísmo que tantas vezes nos traz preocupados demais com os nossos pequeninos problemas, esquecendo que há vida além das paredes da nossa casa. Vidas que anseiam por nossa gentileza, por nossa compaixão, nem sempre precisando das nossas coisas, mas, na grande maioria das vezes, precisando de nós próprios. Porque até aquilo que nós damos de nós são as dádivas que mais agradam a Deus. Quando Deus coloca assim diante de nós alguém pedindo ajuda, e isso vem das mais diversas formas possíveis, Deus está nos concedendo a chance, a oportunidade de conhecer o bem e sentir todas as suas sublimes consequências. Porque o bem sempre traz consequências, do mesmo jeito que o mal. Olhemos então para os lados. Busquemos alguém a quem possamos auxiliar a cruzar os vários rios da vida. E vejamos nisso sempre uma grande oportunidade. Não as percamos. Não deixamos percar uma única vez, negando aquilo que possamos fazer. Todavia, temos sempre de ter o necessário discernimento para sabermos ajudar. Nem sempre a nossa limitada visão física, aquilo que os nossos olhos podem ver, consegue abarcar todos os pontos a serem apreciados para podermos ajudar o melhor possível. Se não ouçam. Narra-se que um sábio, também ele bem velho, caminhava com os discípulos numa estrada tortuosa. Quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar o seu carro do atoleiro, todos olharam para o mestre, à espera de alguma coisa, olharam para o devoto que orava, sensibilizaram-se, mas o mestre prosseguiu. E os discípulos seguiram-no. Alguns quilómetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lodaçal. Esse, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava, com todas as suas forças, libertar o carro. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo.
Reuniram-se todos, uniram os esforços, a força e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz, agora com o carro liberto. Os aprendizes, com surpresa, não conseguiram deixar de perguntar ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, o segundo, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Porquê? Sem se perturbar, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado, porque ainda é ignorante, empenhava-se merecendo auxílio. É isto. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamos-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Deus que faça. Os bons espíritos que façam. Os mentores, o meu anjo da guarda, que venha fazer. Nós podemos e devemos empregar esforços sempre para melhorar a situação em que nos encontremos. O nosso esforço pessoal. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas, um esquecimento que às vezes é interesseiro, de que esses obstáculos, na sua grande maioria, foram colocados por nós. Fomos nós. Fomos nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns deixam-se cair no amolentamento, na preguiça, alegando que a situação está tão difícil que nem vale a pena lutar. Para quê? É tudo tão difícil. Outros não dispõem de perseverança, continuidade, abandonando a luta logo após os primeiros esforços, na grande maioria das vezes ligeiros, coisa pouca. Com propriedade afirma a sabedoria popular. Pedra movediça não cria musgo. Sugerindo-nos o quê? O que é que este provérbio nos sugere? Alteração de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus. É preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte. E fiquemos cientes, com certeza absoluta, que Deus nos ajudará no que estiver fora do nosso alcance de resolver. Fazendo nós a nossa parte, não conseguindo o resto, Deus ajuda. Mas temos que fazer a nossa parte. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa vida, da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem, com disposição, confiantes sempre, em todas as circunstâncias, que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Não esqueçamos em nenhuma circunstância. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Por Ele criados, logo como Pai, como Jesus tão carinhosamente lhe chamou, em nosso conceito pessoal, a forma mais linda que encontrei até hoje de tratar Deus, chamando-lhe Pai. Com que afeto nós não nos referimos ao nosso Pai biológico?
àquele que por amor nos doou um corpo, a fim de nós podermos, em cada reencarnação, seguirmos adiante nos nossos aprendizados. Se assim é com o nosso pai biológico, quantas vezes mais deverá ser com Deus? Os nossos pais do corpo geram algo que para nós é provisório, muitas vezes até muito curto em duração, mas aquilo que Deus criou, que é cada um de nós espírito, nunca mais acabaremos. Somos seres imortais. Então, se agradecemos aquilo que é pouco, como podemos não agradecer aquilo que é muito? Seja então estas nossas pequenas palavras incentivo para ajudarmos os outros em todas as circunstâncias, mas ao mesmo tempo incentivo para nos ajudarmos a nós próprios, porque quanto melhor nós estivermos, melhor poderemos ajudar os outros, ou não. O que vocês acham? Não podemos dar o que não temos. Se não estivermos equilibrados, não equilibramos. Se não estivermos fortalecidos, não somos capazes de fortalecer. Se não sentirmos, não passamos mensagem. Então, seja em nós, em primeiro lugar, o esforço a fim de nos equilibrarmos e fortalecermos. Porque depois, fruto do amor que Deus concedeu-nos e colocou nos corações de todos, eu atrevo-me a dizer, não há ninguém nesta sala, ninguém que não saiba amar. Amaremos ou não, mas sabemos. Então será esse amor em marcha que poderá fazer de nós almas felizes e felizes aqueles que convivam com a nossa alma. Que Jesus nos abençoe.